Boa noite. Que bom ver todos vocês aqui. Estou sentindo falta de algumas pessoas, mas Deus toca o coração delas para vir amanhã, né? Feche teus olhos. Peça que Deus nos dê a mensagem. Santo e eterno Pai que estás nos céus, fala ao nosso coração nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a ouvir o Senhor e a abrir o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar um tema muito interessante, mas vou citar o verso mais pesado da Bíblia para mim. Imagine qual o verso mais pesado. Pesado, difícil. Mas antes de tudo, quero contar uma experiência de um pastor. E esse pastor, para contar a experiência, ele chegou atrasado no culto. E ele começou a explicar o motivo do seu atraso. Prestem bastante atenção. Ele falou, estava vindo para o culto e furou o pneu do meu carro. E eu querendo trocar o pneu muito rápido para não chegar atrasado. No tirar um dos parafusos, ele correu para o meio da rodovia e eu saí correndo para pegar e uma carreta passou por cima de mim. E por isso que eu demorei a me recompor, por isso que eu cheguei atrasado. Alguns deram risada. Vocês acham que é difícil uma carreta passar por cima de uma pessoa e ele se recompor? Sim, a carreta passou por cima do pastor e ele demorou voltar ao normal para chegar na igreja. Hã? Queridos, agora me diga uma coisa. Tem muita gente que diz que se encontrou com Jesus e não foi transformado. Quem transforma mais a vida de uma pessoa, uma carreta ou Jesus? Vocês acham que uma carreta passando por cima transforma uma pessoa, né? Ela não volta ao normal. Será que se Jesus encontrar uma pessoa, ela volta ao normal ou ela fica transformada? É para parar e pensar ou não é? Será que a nossa vida está transformada? Ou será que nós voltamos ao normal? Abra a tua Bíblia em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. E para mim esse é o trecho mais difícil, mais pesado, mais... Amém? 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vou começar no verso 7 e vou até o verso 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, a fim de darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A Luzia falou, nossa, esse é pesado mesmo. Gente, olha bem, que Deus vai mandar a operação do erro para quem não ama a verdade. E a minha pergunta é a seguinte, amor é sentimento ou é decisão? É decisão, a gente concorda com isso. Amor é decisão. Porque senão teria dias que a gente não amaria nosso cônjuge. Deu
um atrito lá e a gente está chateado, né? Se fosse sentimento, naquele dia o sentimento não seria bom. Mas amor é decisão. E amar a Deus é decisão. E eu pergunto, todas as decisões nossas são fáceis? Não. Eu quero hoje, como prometido, contar a história de um pastor adventista que nasceu muçulmano. O nome dele é Wissam, nasceu em Nazaré. Vocês lembram alguma coisa de Nazaré ou não? O que tem na Bíblia Nazaré? Cidade que Jesus foi criado, que Jesus cresceu, né? Jesus nasceu em Belém, passou a primeira infância no Egito e voltou para Nazaré. O Wissam, ele é filho de uma rica família muçulmana. E o que eu não conhecia, no ele contar a experiência para nós, os muçulmanos, eles, é como se fosse uma tribo ou um clã, mas eles chamam de família. Pense assim, o tataravô, mais o trisavô, mais o vô, mais os pais, os filhos, os netos, né? E todo mundo que casa e tudo. Ele diz assim, a minha família deve ter mais ou menos 3.000 pessoas. E nessa família tem um que é o chefe. Tá? Não é índio, não é cacique, mas tem um chefe, um presidente. E o pai do Wissam era o presidente, estava trabalhando com ele para o Wissam ser o próximo presidente da família. Tanto é que ele sabia o Alcorão de cor. Gente, o Alcorão é grossinho assim. É maior do que o nosso Novo Testamento. E por volta da sua juventude, 19, 20 anos, o Wissam falou para o pai, pai, eu quero conhecer o mundo. O pai falou, não filho, você tem um futuro aqui, você tem uma família, você vai ser presidente dessa família, é algo importante. Ele falou, pai, não, eu quero conhecer o mundo, abro mão de ser o presidente da família, eu quero conhecer o mundo. A irmã do Wissam já estudava na Austrália, e ele então sai pelo mundo. Não leva muito dinheiro, ele precisa trabalhar lá fora, coisa que muçulmano no seu país com família rica é diferente. E ele pega emprego em um hotel. E o primeiro trabalho no hotel foi ajudante de cozinha. E o cozinheiro chama o Wissam e fala assim, mostra para ele lá no depósito, alguns sacos de batatinha, e falou, eu preciso que você descasque esse tanto de batatinha. E o Wissam pegou uma bacia, uma faquinha e começou, 2 horas descascando batatinha. O cozinheiro voltou para ver, ele quase infartou, falou, rapaz, o que você está pensando? Nós temos tantos convidados aqui, você vai ficar quantos dias descascando? Eu preciso disso para hoje. Sim, mas eu estou descascando, mas nós temos máquina para descascar batatinha, não é na mão. Por que você não perguntou? Eu falei assim, muçulmano não pergunta nada para ninguém. Orgulho, lá em cima. Mas ele vai ajudando e os donos do hotel começam a simpatizar com ele, sabe que ele tem curso de arte marcial, ele luta muito bem, e então ele é promovido à segurança do hotel, e no ser segurança do hotel ele começa a descobrir que o hotel era fachada para a máfia russa. E ele pensa, eu preciso fugir daqui, porque agora sair já não sai mais. Tem que fugir.
E ele foge, mas máfia é máfia e descobrem ele. E batem tanto que acham que tinham matado, mas ele sobrevive. Agora todo machucado, sem emprego, sem rumo, não queria voltar para Nazaré. Ele liga para a mãe, falou: mãe, eu não tenho contato da minha irmã, você podia me ajudar a passar o contato dela, porque eu preciso de ajuda e ela talvez possa me ajudar. A mãe passou o contato da filha, né, da irmã do Issan, e ele ligou para a irmã. E eu achei interessante no ele contar a história, e só agora, olhando, sabendo o final, que eu entendo o porquê. Ele liga para a irmã e ela diz assim: tudo bem, venha para a Austrália, pegue tal trem, desça em tal cidade, alguém vai te buscar na ferroviária, né? E ele então foi para a Austrália, pegou o tal trem, desceu em tal cidade, e um rapaz veio buscar ele na ferroviária. Levou ele para um colégio, e o colégio era adventista. Ele queria falar com a irmã, mas a irmã não deu endereço, não conversava com ele, não se mostrava para ele. E o tempo foi passando. Ele começou a notar que os adventistas faziam oração. Vocês sabem quantas vezes o muçulmano ora por dia? 5 vezes. Começa de madrugada e horário marcado, tá, gente? Os muçulmanos bem religiosos mesmo, se tiver, por exemplo, levando criança para a escola, ele tem que sair mais cedo, porque no horário ele tem que parar, vamos puxar o tapetinho, se ajoelhar no chão, com o rosto em terra, e fazer a sua oração. Lá na Jordânia, deu tal hora da madrugada, que eu não vou lembrar agora, as mesquitas, alguém ora em voz alta no alto-falante da mesquita, para todo mundo que estiver por perto acordar e fazer a sua oração. E ele pensou o seguinte: esse pessoal já está no meio do caminho, só falta um pouquinho para ele se converter, né? Quem aqui ora 5 vezes por dia em horário marcado? A gente ora, mas não é 5 vezes e não é no horário marcado. E ele então começa a tentar pregar o evangelho dos muçulmanos para os adventistas. Só que ele percebe que eles não querem aceitar. E ele então começa a pensar no método tradicional muçulmano. Como que é o método tradicional muçulmano? Você vai aceitar ou quer que eu te mate? E ele começa a ameaçar os alunos do colégio. Você vai aceitar ser muçulmano ou quer que eu te mate? E agora o pessoal começa a ficar com medo dele. E começa a nem sentar perto na hora da comida, e se desviar dele, né? E a pregação do evangelho dele começa a ir por água abaixo, né? Ninguém mais fica perto para ele pregar o evangelho. Mas, numa hora de refeição, alguém sentou perto e puxa o assunto da sua irmã, que fazia parte do colégio, só que ela não deixava ele saber onde que ela estava. E essa pessoa pergunta para ele: escuta, como vai o namorado da sua irmã? Ele: o quê? Minha irmã está namorando? Sim, o rapaz que buscou você na ferroviária é namorado da tua irmã. Ah, por um grande acaso ela é
cristã? Sim, ela é adventista do sétimo dia. 2 motivos. Você sabe que o muçulmano, ele prefere matar um filho do que deixar o filho ser cristão. É melhor o pai dizer assim, meu filho está morto, do que os outros saberem que o filho se tornou cristão. Quando nós estivemos na Jordânia, a gente foi lá em um projeto Caleb, ajudar na construção de uma escola. Um mês antes de a gente chegar, a família tinha matado a filha, porque um dia antes do casamento, o noivo se encontrou com ela no centro da cidade. A sogra estava junto, mas só porque o noivo viu a noiva um dia antes do casamento, mataram a filha. Imagine namorando. Ele liga para o pai. Ele ia contar as 2 coisas, mas acabou contando só uma. Pai, a minha irmã está namorando. Esqueceu de dizer que ela era cristã. O pai falou, então faz um favor para mim, mata ela. Ele liga para a irmã. Falou, mana, descobri que você está namorando, eu preciso matar você. Onde é que você está? Entende agora por que ela não se encontrava com ele, nem deu o endereço dela? Ela falou, não, mano, se você não se entregar, vai ter coisa pior. Não, mano, me dá 1 ano. Me dá 1 ano, depois eu me entrego para você. Não, eu tenho que matar você. O pai falou para mim matar. Não, só 1 ano. Sabe aquele de irmão para irmão, né? Ele, tá bom, eu vou te dar 1 ano, mas fechou 1 ano, se você não se entregar, eu vou matar um adventista por dia até você se entregar. Tá bom, pode ficar tranquilo que dentro de 1 ano, aliás, depois de 1 ano eu me entrego para você. Tá bom. O que você acha, irmão Anivaldo? Fiel ao dever, né? Dos muçulmanos. Gente, ele trabalhando lá, venceu o visto dele. E ele recebeu um comunicado do governo que ele precisava ir em um determinado local, apresentar-se e com os documentos para revalidar o seu visto, a sua permanência no país. Acontece que quando ele recebeu esse recado, ele já tinha recebido uma tarefa de cavocar um açude, um pequeno lago na frente do colégio adventista. E ele então vai para o chefe dele e explica a situação. Falou, olha, eu preciso ir lá no governo assim, só depois que você terminar. E ele explicando para nós, falou, a tarefa que eu peguei, se trabalhasse muito rápido, levaria umas 10 horas de serviço. Você sabe que tirar terra, fazer um açude não é um serviço, né, pequeno. Ele falou assim, foi então que eu fiz a primeira oração para o Deus dos cristãos. E a oração foi assim, Deus dos cristãos, se o Senhor realmente existe, me ajude a fazer esse serviço em tempo para mim ir lá na cidade e revalidar meu documento. E ele falou, eu não sei explicar, porque milagre não se explica, né? Em 3 horas ele terminou o serviço. Um serviço de 10 horas, em 3 horas ele terminou o serviço. Aí chega o chefe dele, que era adventista do 7º dia. Como que você fez isso? Ele falou, Deus ajudou. Ele, duvido. Ele fez a segunda oração dos cristãos. Deus dos cristãos, ajuda ele a crer no Senhor. Gente,
Vamos ser bem sinceros, a gente crê em Deus, mas não crê do jeito que devia, né? Às vezes acontecem milagres e a gente fica duvidando, né? Muito bem, passa um tempo e ele agora está no seu horário de descanso entre, eu imagino que ou uns minutos no decorrer da tarefa ou um pouquinho depois do almoço, e ele diz que se encostou embaixo de uma árvore e ele, um pouco cansado, cochilou. E ele teve um sonho, que vinha um senhor, um rapaz, com 2 ou 3 laranjas na mão e dizia assim: olha, essas laranjas vieram de Israel, eu sei que você é de lá, trouxe especialmente para você. Ele acordou, olhou, não tinha ninguém, encostou de novo, teve o mesmo sonho a segunda vez. E quando ele acorda assim, olha, vinha um rapaz com as laranjas na mão. Chegou para ele e falou: olha, essas laranjas são de Israel e eu trouxe especialmente para você. E ali eles puxaram conversa. E ele começou a perguntar algumas coisas. E era um professor do colégio. E esse professor ofereceu para estudar a Bíblia junto com ele. E ele aceita estudar a Bíblia. E ele agora começa a aprender sobre Jesus. Não sei se vocês sabiam, mas no Alcorão fala sobre Jesus, fala os milagres de Jesus, fala quase tudo sobre Jesus. O que acontece é que os muçulmanos consideram Jesus como um profeta, não como Deus. E para os muçulmanos, Maomé é o maior profeta, Moisés é o segundo em tamanho, em grandeza, e Jesus o terceiro. Para a gente é inadmissível isso, né? Mas para eles, então ele sabia muita coisa sobre Jesus do Alcorão, mas agora ele começa a ver Jesus pelo lado da Bíblia. E quem se encontra com Jesus, o que acontece? É transformado muito mais do que uma carreta passar por cima. E ele agora aceita Jesus como Salvador. E muda de vida. E se torna um cristão. Dizer nisso, gente, para um muçulmano você nunca tem que dizer que é cristão, sabia? Por quê? Porque se uma pessoa falar que é muçulmano, para nós, o que a gente pensa? Em terrorista. Nós temos bilhões de muçulmanos e temos alguns mil terroristas. Mas para nós, muçulmano é terrorista, né? Para eles, cristão, eles lembram das cruzadas que mataram o muçulmano. Entende? Nós temos bilhões de cristãos. E tem alguns que mataram o muçulmano. Mas eles ligam cristão com gente que mata muçulmano. Então, para o muçulmano você tem que dizer: eu sou adventista do 7º dia. Daí ele não entende nada, vai perguntar: mas o que é isso? Aí você diz assim: eu não como carne de porco, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo. Daí ele vai dizer: então você é gente boa. Porque eles não comem carne de porco, eles não bebem bebida alcoólica, eles dizem que não fumam. O nosso guia, ele era muçulmano, ele dizia assim: eu não fumo, eu só ponho a fumaça do cigarro na boca e jogo fora, mas eu não fumo. Mas para eles, se não engolir a fumaça, não está fumando. Mas, enfim, ele se torna adventista do 7º dia. Passa um tempinho e a família dele precisa dele em Israel.
E o pai ou a mãe, um dos dois, liga para ele. Talvez até seja o pai, pela questão de saúde. E ele então precisa voltar para Nazaré para ajudar a sua família. E na chegada é reunido o conselho da família. O pai é o presidente, mas é reunido o conselho. E um tio pergunta para ele: como está a sua fé? Lógico que pensando na religião muçulmana. E ele responde: mais forte do que nunca. Mas agora, em Jesus. Mas ele não fala em Jesus. Ele só fala mais forte do que nunca. Mas o cristão que se encontra com Jesus, quando ele começa a conversar, algo sai diferente. E eles começam a perceber que ele já não era mais muçulmano. E então, eles começam a ficar bravos, e ele faz a seguinte pergunta: tio, quem pode ressuscitar uma pessoa morta? Não é só Deus? Respondam para mim. Sim. Quem pode curar uma pessoa desenganada dos médicos? Não é só Deus? Sim. Como que no Alcorão diz que Jesus fez isso? Gente, ele não terminou a frase, mas pensa comigo, se Jesus fez o que só Deus faz, então Jesus é Deus. Só que eles ficam tão bravos que começam a apedrejar ele. E, gente, apedrejar, não é jogar pedrinha, não. É apedrejar para matar mesmo. O pai dá sinal para o irmão mais velho. O irmão mais velho se joga em cima do Issã. Eles param de apedrejar, porque agora as pedras iam cair em cima dele. O pai vira para o irmão, né, o tio do Issã, e diz assim: primeiro responda a pergunta dele, depois você pode terminar de matar. Só que, nesse começo do apedrejamento, o Issã vai parar no hospital, UTI. E nesse tempo, o pai do Issã morre. Ele falou assim: nunca mais conversei com meu pai. Mas os muçulmanos, eles têm uma oração muçulmana na hora da morte. E quando a pessoa veio para fazer a oração muçulmana, meu pai não quis. Então, eu acho que talvez o pai aceitou Jesus. Enfim, o Issã melhora, sai do hospital, então vem o quê? Vamos reunir o conselho, porque agora, né, o presidente já não é mais o pai dele, mas tem resposta. A pergunta não é muito contundente. Se Jesus fez só o que Deus faz, mas o tio muito esperto falou para o Issã: fale um pouquinho mais de Jesus. E ele pode por 2 horas pregar sobre Jesus para o conselho da sua família. Até que ficam bravos de novo e começam a apedrejar. Começa o apedrejamento, a mãe rapidamente dá sinal para o filho mais velho, para o irmão mais velho do Issã. Se eu não me engano, ele era o mais velho, mas então o segundo. Se joga em cima dele de novo, para o apedrejamento, e ela pede, por favor, misericórdia, a oportunidade de mandar o Issã para fora do país, em vez de matar ele. Não, ele vai para fora, não mate ele. É como para nós se tivesse morto. E pensando um pouco na parente, né, porque é tudo família, eles então decidem: olha, você não é mais da família, você vai se mudar daqui, você se suma, nunca mais apareça. Para nós você morreu. E ele então volta para a Austrália.
De lá ele consegue crescer, vai para os Estados Unidos, estuda teologia lá, depois vai para os Estados Unidos, faz mestrado, doutorado, e ele se torna pastor na África. Por muitos anos ele é pastor na África. E então, a família precisa dele de novo em Israel. Alguma coisa aconteceu e a família precisava dele. E então, a mãe reúne o conselho. O tio já tinha morrido, o pai, né? Os mais velhos já tinham morrido. E ela reúne o conselho e pede, por favor, por causa da necessidade especial da família, a oportunidade de trazer o Issam de novo para Nazaré. É dada a permissão e ele volta para ajudar a sua família. Tem que deixar um ministério para isso. Mas de ir morando em Nazaré, a igreja precisava de um pastor que falasse árabe. E souberam que o Issam era pastor, falava árabe e morava em Nazaré. Olha, as coisas parece que se encaixavam, né? E então convidaram ele. E ele aceitou ser pastor em Nazaré, a sua cidade natal. E ele então montou um centro de influência. Léo, coloca para nós as fotos. Eu quero agora continuar contando e mostrando as fotos para vocês. A gente vai ver o que ele está fazendo e como que é lá. Muito bem, já aparece. No centro da cidade, uma sala razoavelmente pequena. Lá é tudo assim, escrito em hebraico e escrito em inglês. Todas as placas lá em Israel são assim, né? Igreja Adventista em Israel, Seventh Day Adventist em Israel, Igreja Adventista Sétimo Dia em Israel. Essa é a placa na rua. Essa é a placa dentro da cidade, do salão. Lá não chamam de igreja, centro de influência, mas é uma igreja. Próximo. Aqui o quadro mural, né? Os anúncios, vamos dizer assim. Próximo. Aqui, como é um centro de influência, tem pia, tem fogão, tem várias coisas. Próximo. E aqui, gente, está o trabalho missionário dele. Ele tem uma escola de inglês para adolescentes. Só que, na matrícula do curso de inglês, tem uma cláusula lá: nosso material são histórias da Bíblia Sagrada. E o muçulmano pergunta assim, mas por que usar a Bíblia? E ele diz assim, porque a Bíblia deixa os alunos mais disciplinados. E o muçulmano ama a disciplina. Ele falou, então pode usar. Tudo que ele queria, né? Ele ensina inglês com as histórias da Bíblia. Gente, ele começou o curso, tinha 20 alunos. Passou para 60. E em 2019, quando nós estávamos lá, tinha 200 na fila de espera, fora o que ele atendia. Ele é o pastor que mais batiza muçulmano. Bênção, né? Bênção. Próximo. Aqui vocês vão ver, ele está explicando para nós. Próximo. Mais uma. Aqui o pastor André Flores, quem conhece, foi traduzir o que ele falava para nós. Mais uma. Aqui o pastor André e ele. Vocês conhecem o André, né? Quem não conhece, esse de camisa mais escura é o André. E o camisa xadrez é o Issam.
o muçulmano que hoje é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui são um grupo de pastores de Santa Catarina e do Paraná, que a gente fez o trabalho na Jordânia e depois conhecemos algumas coisas em Israel, inclusive o Issam. Tá? Acharam alguém? Pastor Elias Clay está ali. Quem? Pastor Gerson lá, o Benhur, eu atrás do Benhur ali, né? Vários pastores conhecidos. Próximo. Vai ter som, tá? Coloca lá. Em Israel, eles precisavam de um pastor adventista que falasse em árabe. I said, Lord, if that's your will, then I will work full time as a pastor. E eu disse então, Senhor, se esta é a tua vontade, eu vou trabalhar tempo integral como pastor. My family, the Muslim family, they supported me. E a minha família islâmica, eles me deram suporte para isso. I started 2015 to work as a pastor here in Nazareth. E eu comecei em 2015 a trabalhar aqui em Nazaré como pastor adventista. 2015 ele começa a ser pastor em tempo integral. E a família muçulmana, a família islâmica, deu suporte para ele. Esse centro de influência que vocês estão vendo ali, é um salão no centro de Nazaré, uma coisa muito cara lá, e precisava ser reformada. E a Associação Geral, sabendo do projeto, mandou dinheiro para eles, mas faltou dinheiro para a reforma. E a família islâmica doou $50 mil para ele terminar a reforma. Depois disso, ele não contou, mas depois disso eu soube. Os primos, filhos daquele tio que mandou apedrejar ele, um dia chegaram por trás com uma faca e deram uma facada nas costas. Mas a faca não entrou. E o irmão do Issam falou assim, não mexa com o homem de Deus. Gente, eles ainda não tinham se batizado, porque eles sabem o risco que corre. Mas se consideram um pastor, homem de Deus, é porque consideram o nosso Deus. Marcas de Cristo em alguém que amou a verdade acima da própria vida. Eu pergunto para você e eu pergunto para mim também, até que ponto eu amo Jesus? Até que ponto eu amo Jesus? Queridos, Jesus está pertinho de voltar. E Ele quer levar nós para o céu. E Ele quer ver a gente pronto. Santo Eterno Pai que estás nos céus, nos ajuda a amar a verdade, assim como o Issam amou. Ajuda-nos a entregarmos a Ti, assim como o Issam se entregou a Ti. Protege e cuida de nós, assim como o Senhor protegeu e cuidou do Issam. E nos usa, Senhor, como instrumentos para salvar mais pessoas. Nos prepara para o céu e volta logo a nos buscar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.